Bom dia para todos vocês. Passando aqui para deixar mais uma mensagem no coração de cada um de vocês. Eu em oração, o Senhor me falava sobre direcionamento, para gente ser pessoas direcionadas por Ele, por Deus, né? E nós vamos começar falando em 1 Samuel 17, nós vamos estar lendo do 31 ao 36, onde fala assim: ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo. Irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul, teu servo: apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e o livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Amém? Então, vamos ler mais o 37, onde diz assim: disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Aleluia, né? Então, gente, o que a gente vê? Hoje nós vamos estar falando não somente de Davi, mas nós vamos estar falando de Golias, dos Golias que têm se levantado contra as nossas vidas, dos Golias que têm se levantado contra o povo de Deus. Davi, gente, ele era um homem tão direcionado por Deus que ele não olhava para os problemas, para as situações, para os gigantes que se levantavam. Ele não olhou para o leão, ele não olhou para o urso, ele olhou para o Senhor. E hoje o Senhor me falava ao meu coração quando eu estava orando: olha para mim, olha para mim. Nós não podemos olhar para os gigantes que têm se levantado contra nós. Nós temos que olhar para Deus, que é o Todo-Poderoso. Ele é o Rei dos Reis, o dono, o Criador do universo. E Ele está com aquele que pede direcionamento para Ele. Ele está com aquele que está sobre o pastoreio dele. Então, não tem gigante que a gente não possa vencer quando a gente tem Deus na nossa vida, quando a gente o obedece, quando a gente procura andar segundo os seus preceitos, segundo a sua palavra. Eu não sei os gigantes que têm te afrontado. Hoje o Senhor te fala: não tem nada que é inatingível na sua vida quando você tem o Deus de Israel do seu lado, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Quando nós temos esse Deus conosco, nós somos inatingíveis, porque se Ele está conosco, ninguém nos toca. E se tocar, vai se ver com Ele. Então, não se preocupe, seja um servo, uma serva direcionada, seja uma ovelha que esteja sobre o pastoreio do seu pastor. E o Senhor lutará por você. O Senhor sempre luta pelos seus. O Senhor nunca desamparará os seus, né? E sabe, gente, eu estudando aqui a vida de Golias, porque em oração o Senhor me falava mais de Golias do que de Davi. Então, os gigantes da nossa vida, eles aparecem. E esse Golias, ele era neto da órfã, nora de Noemi,
cunhada de Ruth. Aquela que, quando Noemi ia voltar para sua terra, ela quis ir, Noemi falou, não, volta para os seus parentes lá. E ela não pensou duas vezes, ela voltou, porque o coração dela estava lá. E este Golias, ele é neto de Orfa, né? Então, por que eu estou falando isso com vocês? É os direcionamentos que vai gerar a nossa descendência. É o que eu faço, é que vai direcionar, vai fazer o meu futuro, né? Às vezes nós falamos assim, nossa, mas está acontecendo tantas coisas ruins na minha vida. E o que você fez? E as suas decisões? Nós colhemos o que nós plantamos. Orfa colheu o que ela plantou. Então, ela teve um neto que afrontou o povo de Deus, o povo de Israel. Por quê? Porque ela não foi direcionada por Deus como Ruth foi. E então nós temos que sempre avaliar. Será que eu estou no caminho certo? Será que é isto que Deus quer para a minha vida? Busque de Deus. Deixe Deus te guiar, te pastorear, né? Eu não vou ler, mas em 2 Reis 3, 24 a 27, conta a história de Josafá. Josafá, gente, não era um homem perfeito. Era um homem, às vezes, como nós, falhos em algumas áreas das nossas vidas. Mas ele era um homem que confiava em Deus e que buscava o direcionamento de Deus na sua vida. E ali ele se juntou com reis que não eram para se juntar. Mas qual que era o diferencial de Josafá? Ele buscava o direcionamento de Deus. E ali ele se juntou com aqueles reis e logo eles iam à batalha lá com os filisteus. E o que aconteceu? Josafá falou assim, gente, não tem ninguém aqui pra gente consultar, não tem nenhum profeta de Deus nessa terra, nesse lugar aqui, pra mim consultar, pra ver se a gente pode ir à peleja contra os filisteus, pra ver se a gente vai vencer essa batalha. Então a gente vê que ele era direcionado. E logo o que estava com ele falou, não, tem Eliseu, né? E eu vou chamar. E logo eles chamam o profeta Eliseu. E Eliseu fala para aqueles reis, inclusive para Josafá. O Deus de Israel vai atender vocês por causa de Josafá. Porque Josafá me busca. Josafá busca direcionamento em mim, por isso vocês vão à peleja e eu darei a vitória para vocês. Então, gente, o que o Senhor fala conosco? Que quando nós buscamos o direcionamento de Deus na nossa vida, não só nós vamos ser beneficiados, mas aqueles que estão à nossa volta. Todos aqueles que estão à volta daquele que busca o direcionamento, daquele que obedece a Deus, daquele que busca a Deus em todas as coisas, vão ser abençoados também. Sabe aquela pessoa que você ora, que está perto de você? Ela vai ser abençoada, às vezes não por ela, mas por ela estar perto de um homem, de uma mulher direcionados por Deus. Elas terão vitórias, elas vencerão guerras que não eram para elas vencerem, mas elas vão vencer, porque tem uma mulher, tem um homem de Deus perto, direcionados por Deus. Então vamos andar perto de quem é direcionado, de quem tem Deus nas suas vidas, e nós teremos vitória, né? E vamos ser um Josafá, gente, que independente da situação, independente do gigante que a gente vai enfrentar, vamos buscar direcionamento de Deus, né? E Deus vai nos direcionar, né? Em Hebreus 11, 14, vamos ver o que está falando.
Hebreus 11, 14 diz assim: porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Ah, não, gente, eu estou errando, é 11:4, me perdoa. Então diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, por meio dela. Também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Aleluia! Então, gente, aqui está falando de Abel que agradou a Deus. Então eram dois irmãos, Caim e Abel. Abel dava o seu melhor para Deus. Abel escolhia as melhores ofertas para o Senhor. Abel amava a Deus. E quem ama a Deus dá o seu melhor para ele. É muito fácil a gente saber quem realmente ama a Deus. Quem realmente ama a Deus nega a sua vontade para fazer a vontade dele. Amor é isso, gente. Amor é se dar. Quem ama a Deus se dá para ele, entrega a sua vida para ele. E Abel foi este que agradou a Deus. Quanto a Caim, um coração invejoso, que invejou o seu irmão por ele ter agradado a Deus. Ele se irou com o seu irmão e ele se irou com o próprio Deus. Sabe por quê? Porque ele teve um coração bom. E aí, Abel se irou com Deus, né? Se irou com seu irmão e ali ele mata o seu irmão Abel. E logo ele quis, quando Deus pergunta para ele, ele se esconde. E as pessoas, gente, acha que a gente se esconde de Deus. A gente não se esconde de Deus. A gente não esconde de Deus. Deus vê todas as coisas. E eu vejo que nós estamos vivendo uma geração de Caim, um povo mau, um povo invejoso, um povo que quer o mal do outro, que não sabe se alegrar com a vitória do outro. Caim fala do mundo, das coisas do mundo, do coração do homem. Coração mau, coração invejoso, coração que não ama Deus de verdade. Esta é a maioria do povo hoje e também dos da igreja do Senhor. Tem pessoas que estão na igreja para destruir outras. O alvo dela é a destruição do outro. O alvo dela não é agradar a Deus, é tocar no ungido de Deus. Então, gente, nós temos que tirar os Caíns da nossa vida. Tirar a maldade, tirar a inveja. Quantas pessoas você tem matado com esse coração seu? Às vezes, com esse coração invejoso, com esse coração mau, que não dá outra face, que bate de frente com as pessoas. Nós temos que sondar o nosso coração, se nós somos um Abel ou se nós somos um Caim. Mas nós podemos levar um susto, porque o mundo tem muito de Caim no seu coração. Não tem amor, não tem compaixão. Caim matou o seu irmão a sangue frio e foi destruído. A sua geração foi ruim, não foi abençoada. Abel morreu mesmo, mas para onde ele foi? Para os braços do Senhor, para a eternidade. Então, não importa as pessoas à nossa volta, vamos ser um Abel, vamos procurar agradar a Deus,
Vamos amar a Deus de todo o nosso coração. Vamos dar o nosso melhor para Deus. Deus quer o nosso melhor. O melhor de nós tem que ser para o Senhor. Vamos dar o nosso melhor para o Senhor. Vamos tirar os Caíns da nossa vida. Vamos tirar o ódio, a raiva. Vamos tirar as conversas profanas. Vamos tirar a maldade do nosso coração. Se assim houver. Se não houver, glória a Deus por isso. Porque nós precisamos ser um Abel, não um Caim, né? Então, e a gente vê, gente, que Caim também não foi um homem direcionado por Deus. Ele se irou com Deus. Pensa, você está passando por uma situação, você ira com Deus? Que é isso? Que homem é esse? E tem muita gente neste mundo irado com Deus, porque a sua vida não é do jeito que o coração dele quer. Nada é do nosso jeito, gente, é do jeito de Deus. Não queira dar ordens para Deus, é do jeito dele, não é do nosso jeito. Amém? O Senhor me falava também sobre Sansão. E gente, foi algo assim tão lindo estudar sobre a vida de Sansão. Nós vamos estar lendo Juízes. Só um minutinho, gente. Juízes 13, do 1 ao 7, vai nos contar a história de Sansão. E nós vamos falar um pouquinho dele também. Então, Juízes 13, do 1 ao 7, diz assim: Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este o entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: Eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu e consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe. E ela começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi a seu marido e lhe disse: Um homem de Deus veio a mim, sua aparência era semelhante à de um anjo, tremenda. Não lhe perguntei de onde era, nem me disse o seu nome, porém me disse. Vamos ler somente até aqui. Então, aqui está contando a história do nascimento de Sansão. Sansão foi um homem que nasceu para libertar o povo de Israel, um povo que estava em sofrimento há 40 anos, diz a Bíblia, né? Então Deus falou assim: eu vou enviar um homem muito forte para acabar com os inimigos do meu povo. E ali havia uma mulher intercessora, gente, uma mulher que era estéril, mas uma mulher que orava a Deus, né? E juntamente com seu esposo. E logo Deus ouviu a oração da mãe de Sansão e falou: é naquela mulher que eu vou trazer o homem para libertar o povo de Israel. E logo nasce Sansão. Este homem era para ser consagrado a Deus desde o ventre. Ali no ventre a sua mãe obedeceu a Deus em todas as coisas. E Sansão, gente, era para ele também obedecer a Deus em todas as coisas. Não era para ele beber bebida forte, não era para ele comer nada imundo. Então, porque ele era consagrado a Deus. E ali, o que aconteceu?
aconteceu que Sansão perverteu o seu coração. Sansão, ele não perguntava nada para Deus mais, ele não era direcionado por Deus. Ele tinha muita força e ele achou que isso bastava. Mas a nossa força não pode ser no nosso braço. Às vezes nós precisamos de força no nosso braço, mas a nossa maior força tem que vir do nosso espírito. Nós temos que sermos fortes em Deus. E Sansão era um homem fraco em Deus, espiritualmente um homem fraco, um homem atrapalhado, descontrolado nas suas atitudes. Ele se deitava com prostituta, ele não podia casar com povos inimigos, ele se casava, e ali ele aparece Dalila para ele, e esta veio para destruir ele. E no decorrer da vida dele, eu achei tão interessante que ele andando com seu pai, ele viu um leão. E ele pega o leão, a Bíblia fala que ele pega o leão com uma mão e mata o leão. Pensa a força que estava na vida de Sansão. Deus deu essa força para ele. E logo ele mata aquele leão e vai com seu pai para o destino dele. E depois de alguns dias, certamente, ele volta. E ele vê a carcaça ali do leão, né? A podridão já do leão, mas nele tinha um favo de mel. Só que Sansão, ele não poderia comer nada imundo. E logo ele pega aquele favo de mel e come. E ainda leva, não fala de onde veio e dá para o seu pai e sua mãe. Então Sansão, ele não obedecia a Deus. Ele obedecia o seu coração. E Sansão fala também do mundo aí que nós estamos vivendo. As pessoas vão para o mundo, para o pecado, e elas só vê o mel do mundo, o mel do pecado. Elas não vê as consequências do pecado, né? Não enxergam a podridão que está o mundo. Enxerga somente o mel do mundo. E vai lá e se contaminam e desagradam a Deus. E vão se distanciando de Deus, se distanciando até a sua destruição. E sabe, gente, eu não sei você, mas quantas pessoas oram aí pelas suas famílias, para os seus filhos, né? Para parentes, tantas pessoas que estão no mundo, achando que o mundo é um mel. E às vezes tem alguma coisa lá que aparentemente é boa, mas está contaminada. A vida, gente, quando Deus criou Sansão, ele deu livre-arbítrio para Sansão. E ele deu para todos nós. Deus não nos força a amá-lo. Deus não nos força a obedecê-lo. Deus não forçou nem Sansão, que ele levantou ele para salvar o povo de Israel. Nem Sansão. Ele falou, você tem que fazer isso. Não, Deus não é assim. Deus não nos força a nada, né? E logo nós oramos para as pessoas. E às vezes nós vemos que a pessoa está insistindo no erro, está insistindo ali naquele mel, que aparentemente é mel, mas está no lugar errado, na podridão. E as pessoas estão se contaminando. Gente, a mãe de Sansão era uma intercessora. Às vezes as mães têm orado para os seus filhos. E às vezes elas têm ficado tristes porque as coisas não estão acontecendo. Mas saiba de uma coisa. Deus deu o livre-arbítrio para as pessoas. O que nós temos que fazer é isso. Continuar orando pelos nossos. Para eles enxergarem o que está por trás do mel. Que é a podridão, é a carniça. Nós temos que orar para eles enxergar. Mas eles têm o livre-arbítrio. Um pai e uma mãe,
não podem obrigar os seus filhos a andarem nos seus caminhos. Tem que sair deles. Nada é por obrigação, por imposição. Existe o livre-arbítrio. Então nós temos que orar para o quê? Para que os nossos filhos enxerguem o que está por trás daquilo que eles estão gostando. Amém? E Deus é misericordioso, gente. Deus foi misericordioso com Sansão. Sansão, ele logo ali, que eles descobrem o segredo dele, que a força dele estava no cabelo, eles cortam o cabelo dele, amarram ele e levam ele amarrado, furam o olho dele, põem ele cego. E eu lendo esses versículos, eu fiquei pensando, por que que Deus permitiu a cegueira da carne dele, dos olhos dele? Porque ele já era cego espiritualmente. Aquela cegueira nem ia fazer muita diferença, porque ele já era um homem cego espiritualmente. E ali, o cabelo dele começou a crescer. Deus é bom, gente. Deus é misericordioso. E logo ele agarra ali numa coluna, ele pede para as pessoas colocarem ele ali naquela coluna. E ele, com aquela força que ele tinha, uma força extraordinária de Deus, e ele puxa aquela coluna e todos ali morrem, e ele também. O destino de Sansão poderia ser tão diferente. Ele podia abençoar tantas pessoas. A vida dele, ele nasceu para abençoar. Gente, eu fico tão triste, porque a gente vê isso no mundo também. Pessoas que têm tudo para abençoar outras, mas estão ali, olhando somente o mel, não olhando a carniça que está nesse mundo. Gente, é de doer o coração. Sansão teve um fim trágico, ainda com a misericórdia de Deus. E Deus é misericordioso. E Deus quer que a gente se arrependa dos nossos pecados, que a gente busque mais direcionamento dele. Nós precisamos buscar mais do Senhor. E eu orando, eu falei, Deus, o Senhor quer terminar a mensagem com o quê? E ele me falou com Salmo 23. E gente, eu confesso que eu fiquei tão feliz, porque esse salmo, eu acredito que é o salmo da minha vida. Então esse salmo fala assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei nem mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aleluia! Então, gente, sabe quem escreveu esse Salmo 23? Aquele Davi, bisneto de Ruth. Você está vendo a geração daquele que busca o direcionamento do Senhor? Davi, gente, ele era um homem direcionado e ele matou tantos gigantes na sua vida porque Deus estava com ele, e ele escreveu o Salmo 23. Quando o Senhor é o nosso pastor, nada vai nos faltar. Não vai nos faltar o socorro. Às vezes vai faltar saúde, às vezes vai vir problema. Vai, nós estamos no mundo, mas o socorro de Deus vai chegar, porque Ele está por perto. Ele é o nosso guia, Ele é que nos alimenta, Ele é que nos sustenta.
E se a Iraci falar assim, eu tô indo por esse caminho, um caminho de raiva, um caminho de mágoa, um caminho de ressentimento, um caminho de inveja, aí o meu pastor vai falar assim, Iraci, não é por esse caminho, minha filha, é por este aqui. Anda por ele e eu vou te levar a pastos verdejantes. Nós não podemos ir pelos caminhos do nosso coração. Nós temos que ser direcionados por Deus. Não é do nosso jeito, é do jeito do nosso pastor. Deus, gente, deixou a palavra dele como direção para as nossas vidas. Ela é o nosso direcionamento. Quantas vezes as pessoas estão sendo direcionadas para lugares horríveis, assim como Sansão foi sem direção de Deus, assim como Caim foi sem direção de Deus. E o diabo, gente, ele está agindo. É ele que quer te dar a direção. É o diabo que quer te conduzir. Mas você tem que falar, não, Satanás, arreda-te, Satanás. Quem me conduz é o Senhor. É Deus, Ele é o meu pastor. E nada vai me faltar, né? Então, quando nós nos deixamos ser dirigidos por Deus, nada vai nos faltar. O Senhor vai nos levar a pastos verdejantes, às minas, aos rios. Deus tem algo lindo para nós, igreja dele, mas uma igreja direcionada por ele. Nós temos que ser direcionados por Deus, não por nós mesmos, né? E o que vai acontecer? Deus vai colocar uma mesa farta na presença dos nossos adversários. E quantas vezes nas nossas vidas, os nossos maiores adversários somos nós mesmos, que tem Caíns na nossa vida, tem inveja, tem maldade, tem Sansão, que era um homem atrapalhado, descontrolado, que sabia o que é certo, mas fazia o que era errado. Nós temos que tirar essas coisas da nossa vida e deixarmos ser dirigidos por Deus, não por Satanás. Sansão deixou ser guiado por Satanás, Caim deixou ser guiado por Satanás, e nós vamos ser guiados, dirigidos pelo nosso pastor Jesus Cristo. É Ele que é o nosso guia. É a palavra que Ele deixou que nós vamos obedecer. Quantas vezes nós vemos as pessoas, a gente fala. Quando é fé, ela está lá de novo na carniça, olhando só o mel e não obedecem a Deus, obedecem ao seu coração. É hora de abandonarmos a carniça, pararmos de olhar só o mel, só as coisas boas. Por trás desse mundo, das coisas mundanas, tem carniça. E nós não podemos nos contaminar. Nós somos do pastoreio do Senhor Jesus. Nós temos que deixar Ele nos guiar. É Ele que manda em mim. É Ele que dirige a minha vida. É o Senhor que tem que mandar. É Ele que tem que falar. Não é por esse caminho, é por esse caminho. Mas você tem que estar no pastoreio dEle, buscando a direção dEle. E o Senhor colocará uma mesa farta na presença dos nossos adversários, que a maioria somos nós mesmos, e tem a outra maioria que o diabo levanta também. Deus quer nos dirigir, Deus quer que a gente busque direcionamento dele, e o mais pode deixar com ele. Os gigantes que se levantar vão todos cair. Eu lembro que quando Deus me falou que Ele iria me usar em uma mesa, Ele falou no Salmo 91 também: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido.
Então, se eu estou aqui falando para você hoje, é porque eu recebi de Deus um direcionamento. E Ele vai me garantir a proteção, o meu socorro. Amém? Então, vamos andar dirigidos pelo Senhor e tudo vai dar certo. O que nós vamos encontrar é pastos verdejantes. Deus tem abundância para os seus filhos, mas eles precisam obedecer e buscar direcionamento em todas as coisas. Amém? Deus abençoe o dia de vocês. Um lindo dia.